Olá trader, Vinícius Tunes aqui, e agora a gente vai dar continuidade ao conteúdo anterior. Aqui é a parte 2, falando sobre gráfico e fluxo. A gente vai analisar na prática como utilizar a evolução do tempo, né? Uma das ferramentas mais fáceis de ser utilizada sobre fluxo, que está disponível na ferramenta Profit Pro. Essa ferramenta você vai utilizar seja para poder te ajudar a fazer bons trades, mas principalmente para poder te ajudar a não cair em ciladas. Vamos lá? Bom, no vídeo anterior a gente viu como chegar a essa tela, onde você tem a sua ferramenta de gráfico e você tem a ferramenta evolução no tempo. A gente viu que a gente pode selecionar e colorir as corretoras que a gente quer acompanhar, e de acordo com essa coloração ela vai aparecer aqui na ferramenta de evolução no tempo, né? A gente viu também que a gente pode selecionar datas específicas, períodos específicos, para poder observar o movimento desses players. E é sobre isso que a gente vai começar agora. Que tipo de player a gente deve observar, qual o impacto que ele tem, né? E como é que você pode utilizar essa ferramenta a seu favor. Olha, antes da gente continuar, eu preciso repetir algo que eu já mencionei antes. Essa série de vídeos, ela não se propõe a ser um manual completo sobre fluxo, tá? Então, muita coisa existe ainda sobre fluxo. O que eu quero tentar trazer aqui é os conceitos mais básicos, mais funcionais, ou seja, a coisa mais simples que você pode utilizar e que vai lhe ajudar realmente a fazer trades melhores, ou principalmente tentar evitar com que você faça movimentos que não fazem sentido. Eu vou mostrar por quê, tá bom? Falando de fluxo, a gente necessariamente tem que conversar sobre agressão e absorção. São dois conceitos que têm total a ver com fluxo, né? Então, o preço ele está sempre em movimento maior de movimento graças a agressões, a gente chama de movimento ativo, ou absorções de movimento passivo. Pode parecer básico para algumas pessoas, mas eu preciso deixar isso claro, porque tem a ver com o que a gente vai conversar depois, tá? Então, a gente está vendo aqui no gráfico, por exemplo, um movimento do dia 21 de julho, foi ontem, né? Onde a gente teve aqui um dia de tendência, o preço subiu forte, tá? Então, quando esse preço está subindo forte, tem esses movimentos assim, na imensa maioria dos casos é que existe um momento de agressão, ou seja, as pessoas que estão comprando dizendo, eu pago qualquer valor, pago porque eu quero comprar, quero comprar, quero comprar, quero comprar. Então ele está agredindo, né? Ele está forçando, e olha como foi tamanha força essa pessoa que está agredindo, né? Olha essas barras grandes, né? Tendo de forças, né? Com desequilíbrios aqui entre elas, né? Então eles toparam fazer compras com muita força, e isso causa esse desequilíbrio no preço na imensa maioria das vezes. É quando uma pessoa está agredindo, tá? Do outro lado, tem as pessoas que estão absorvendo. Então, quando você está querendo comprar aqui no 119.600, tem uma pessoa que está aqui vendendo no 119.600. Você está querendo comprar aqui no 119.700, tem outra pessoa aqui vendendo no 119.700. Então, essa pessoa que está concedendo o contrato do mini índice para quem está comprando, né? Ela está tentando absorver, ela está vendendo isso de uma maneira passiva, tá? Para isso que existem esses movimentos e essas classificações de agressão e absorção. Vinícius, você está dizendo então que o preço só se move quando existe uma agressão? Isso eu chutaria assim que é 90, 95, talvez 98% do tempo, tá? Mas você não pode afirmar que é 100% que o preço só se mexe quando existe uma agressão, pessoa querendo comprar a qualquer preço. Não. Existem movimentos de absorções também que são fortes, tá? Então, como é que isso funciona? Faz de conta, não posso dizer que foi o caso aqui desse dia, tá, gente? Mas apenas um exemplo. Faz de conta que você está querendo vender isso daqui a 119.600 e aí a JP Morgan põe aqui uma ordem de compra. Ó. Tudo bem, você quer vender? Eu compro aqui 19.600. E aí ele esgota todo mundo que está querendo vender 19.600. Aí depois a JP Morgan coloca o preço aqui. Ó. Agora eu quero comprar a 119.610. E aí você tenta vender e ele compra tudo. Então ele agora compra outra ordem aqui de 600, 119, 620. Então repare que ele não está comprando e pagando qualquer valor. Ele está colocando as ordens dele e as pessoas estão tentando vender e ele está absorvendo, tá? Mas ele consegue absorver com tanto volume, com tanta intensidade, que ele faz com que o preço acabe subindo. Então isso precisa ser dito, tá certo? O movimento de absorções
fazem também o preço se mexer, apesar de isso ser muito mais difícil. Normalmente, a imensa maioria das vezes, o que sobe realmente é o movimento de agressão. Por que você está explicando tudo isso, Vinícius? Porque nessa ferramenta aqui do Profit, a gente tem aqui corretora, valor quantidade, né? Que eu, no outro vídeo aqui eu ensinei a como deixar isso ordenado. JP Morgan terminou o dia com 49 mil contratos comprados, e aqui embaixo eu tenho o XP que terminou o dia com 90 mil contratos vendidos. Só que ele não te fala aqui o que é agressão e o que é um movimento passivo de absorção. Tá? Quando a gente tem esses dados, esses 49 mil contratos, o que foi agressão, o que foi passivo, você consegue ter um quadro melhor para poder avaliar essa evolução do tempo aqui que a gente vai conversar. E originalmente o Profit ele não fornece isso para a gente. Tá? Então, se você quiser, você pode comprar um plugin, vai na loja da Analógica, compra um plugin chamado Tapered, ele é pago, eu não lembro muito bem o valor, acho que é cerca de R$150. Eu já usei durante muito tempo, mas hoje eu não preciso usar mais. E esse plugin, ele te fala realmente aqui nessas colunas, você consegue colocar, bom, eu estou vendo agora não só volume e quantidade, mas estou vendo também quanto foi de agressão e quanto foi de um movimento passivo. Tá? E aí você vai entender como cada player desse aqui funciona de uma maneira muito mais clara e vai perceber porque se o cara está realmente impactando no preço ou se não está, né? Então o fato de estar aqui subindo, comprando e os preços também estão subindo, se isso tem relevância realmente ou não com o movimento. Como eu já opero muito mini índice e esses vídeos estão concentrados bastante no movimento em mini índice, eu já entendo como são esses players, que players principais, como eles trabalham, então eu não preciso mais dessa ferramenta, eu acabei parando de assinar essa ferramenta, mas de começo, quem puder assinar eu recomendo, acho muito bacana, muito interessante. Então eu já entendo, já sei que um player tipo o BS, ele trabalha muito agredindo, então se o BS está comprando, o preço está subindo, ele está ajudando bastante realmente a subir o preço, porque ele atua bastante na agressão, né? Já se o preço está caindo, e o BS está vendendo, muitas vezes é ele ajudando realmente a cair, porque ele, como falei, atua bastante na agressão. Já o Bradesco, que é um outro player muito forte, nem sempre assim, ele trabalha muito na agressão, mas ele também trabalha na absorção. Então é um cara que a falta dessa informação de se ele está agredindo ou está trabalhando de maneira passiva, isso realmente atrapalha um pouco. Tá? Mas enfim, como eu falei, esse vídeo se propõe a você utilizar as ferramentas mais básicas, ainda assim funcionais, e eu vou te mostrar como você pode fazer um bom uso disso. Então, vamos analisar o que aconteceu aqui nesse dia 21 e a gente vai entender porque essa ferramenta de evolução do tempo pode nos ajudar tanto. Tá? Veja o que aconteceu aqui, mais ou menos desse período até mais ou menos esse período aqui, né? Antes de começar essa barra. Então isso aqui foi do começo do dia, 9 horas, até as 10h10. Eu posso vir aqui na evolução do tempo, ó, se eu deixar aqui e filtrar, eu vou colocar aqui 10, ou melhor, das 9 horas até dia 21/7 às 10 horas, tá? Então vai ficar claro aqui, ó, eu estou personalizando o dia 21 das 9 horas até o dia 21 às 10 horas, tá? Então eu vou pedir ele para poder mostrar aqui. E aí, o que a gente está vendo? Tá vendo? Uma briga imensa, e isso corresponde totalmente ao que a gente está vendo aqui no gráfico, né? No gráfico, nesse período, você está vendo que ele houve uma lateralização, então é como se a gente estivesse aqui, né? Pronto. Não tem aquela barra grande ainda, então o preço está aqui, movimentando, está aparentemente subindo, mas você está vendo que não está com um movimento forte de subida, né? E você está vendo que o fluxo, os players aqui, eles estão com um gráfico aqui meio parecendo aquele exame que analisa o coração da gente, né? Um negócio muito louco aqui que não dá para te parecer entender tanto. E aí, vamos ver agora a diferença no resto do dia. Então a gente falou que aqui a partir das 10h10 e a partir das 10h10 até um outro período, o gráfico mudou bastante, né? Então essa barra daqui, deixa eu ver que horas foi isso. Isso foi 11h15. Então eu vou mudar o gráfico aqui agora, tá?
Eu vou deixar ainda de 9 horas, mas ali tem 11h15, né? Eu vou colocar aqui até meio-dia, só para a gente poder ver a diferença. Pronto. Olha como mudou agora, né? Você tem movimentos fortes aqui de subida, a partir de 10h15. E você tem, em determinado momento, eu vou traçar uma linha aqui, ó. Pronto. A partir daqui, olha como você tem linhas subindo de maneira mais forte. Essa verde, essa azul, né? Essa vermelha, né? Olha como você tem uma linha aqui branca, ó, descendo vertiginosamente, né? Então, a evolução do tempo está te mostrando isso. Quando o preço está fazendo determinado movimento forte, quais são os players que estão influenciando nesse movimento, tá? A gente consegue ver o quê? Que nesse período que a gente filtrou aqui, ó, a gente tem determinado momento, né? Uma linha aqui azul, a vermelha aqui para mim é o Bradesco e a verde aqui que é o BS. De repente subiram, o Bradesco chegou até a passar essa linha azul, ó, que foi o JP Morgan, o verde também chegou até a passar também. Então, por isso que você tem aqui, ó, o Bradesco com o primeiro comprador, volume de contratos, o BS e o JP Morgan, né? E a gente tem o lado contrário, aqui, ó, essa linha branca que foi descendo, que é o vendedor, o principal vendedor XP com 108 mil contratos, tá? Então, isso aqui é o resumo mais claro e evidente do que como você pode utilizar essa ferramenta de evolução do tempo. A evolução do tempo não é algo que você vai utilizar para lhe dizer exatamente que ferramenta, que posição tomar. Eu tenho que comprar, eu tenho que vender. Não é exatamente isso. A evolução do tempo funciona bastante como um retrovisor do carro, sabe? Você pode dirigir até sem o retrovisor do carro. Você pode fazer suas curvas, enfim, mudar pela cidade. Mas quando você tem um retrovisor, quando você tem principalmente aqueles vidros laterais nas portas do carro, né? Ele te ajuda bastante. Você sente muito mais segurança em saber que você não deve virar para a esquerda porque está vindo um caminhão e se você virar abruptamente, isso vai acabar com sua vida. Então, esse é o propósito que você vai utilizar a evolução do tempo, tá? Você analisar o que está acontecendo e você tomar boas decisões. Então, o que eu estou querendo te mostrar com isso? Quando você está vindo aqui, ó, players fortes, não é qualquer player, a gente vai começar sobre isso, mas players fortes, né? A partir daqui das 10h18, ó, subindo com força, JP Morgan, Bradesco subindo com força, UBS subindo com força. Isso aqui, gente, é um movimento de tendência. E principalmente, não esqueci de falar, o outro lado, ó, XP branco, descendo com força do lado contrário. Então, esse pessoal daqui, ele está agredindo. Lembra que eu falei da agressão? Eles estão querendo comprar, estão pagando qualquer preço. Eu quero subir, talvez não o Bradesco, tá? O Bradesco é um cara que consegue subir bastante na maneira absorção. Mas o UBS, ele trabalha muito na agressão, e JP Morgan também. Então, são 3 players que, de qualquer forma, estão ajudando o preço a subir. E do outro lado, o movimento que a gente já espera, que é o XP, que a gente tem que ficar sempre de olho também, e ele está fornecendo os contratos. Está descendo, né? Então, isso se traduz no gráfico. Não poderia ser diferente. A gente vê isso subindo de maneira forte. E enquanto você vê esse movimento do preço subindo, e você vê esse movimento aqui desses players fortes comprando, não faz sentido você pensar em venda. Não tente ficar arranjando topo. É muito complicado. Você vai tomar na cara. Por isso que eu falei que você pode utilizar o ferramenta de evolução do tempo para te ajudar, principalmente, a evitar ciladas, né? É muito complicado você tentar pensar em trabalhar contra a tendência e tentar achar topo, quando o fluxo está te dizendo que os caras que estão fazendo o movimento acontecer ainda não mudaram de opinião, tá? Então veja como, por exemplo, vamos ver que horas ele fez esse topo aqui, né? Foi 11h15, e a partir de 11h15 ele lateralizou um pouco. A gente tem aqui essa linha azul que foi JP Morgan, que ela parou de comprar mais ou menos aqui, ó, 10h59, ó. Tá vendo? Ele subiu, a partir daqui ele parou de comprar. Ó. Que horas é isso? 11 horas, tá vendo? E aqui, esse candle aqui, lembra? Esse candle aqui é 11h15. Então, JP Morgan parou de comprar, logo depois o preço nem subiu tanto. Ah, Vinícius, mas você tá vendo aqui, Bradesco continuou subindo, mas é o que eu te falei. Às vezes o Bradesco trabalha muito na forma de absorção, então isso nem sempre movimenta o preço, a maioria das vezes é agressão. E como eu não tenho essa informação aqui, eu tenho que ficar ciente disso, que Bradesco
pode estar mexendo no preço, mas pode não ser tão decisivo. Tá? O que mais? Eu tenho o BS aqui, o BS foi, ó, e de repente o BS parou e ficou um tempo aqui andando de lado. Ó. Que horas foi essa que o BS parou? 10, 11, 17 mais ou menos. Ó, tá vendo como tem relevância o BS andando aqui do lado? Ele até comprou um pouquinho mais, mas veja a diferença entre, aqui eu tinha o BS com 45 mil contratos e 30, tá vendo? Tá marcado aqui, e 11, 20, 11 e pouco, o BS com 46 mil, ou seja, o que ele comprou foi muito pouco diante de toda essa diferença aqui, ó. Então você está vendo que quem fez a diferença foi JP Morgan, que comprou e parou a partir de 11 horas, e o BS que comprou mais ou menos até 11, 15, 11, 18, e também depois só foi comprando um pouquinho. E aí você entende facilmente o preço, tá vendo? Porque o preço subiu até aqui que foi 11, 15, e depois o preço parou de subir, ele começou a lateralizar, porque simplesmente players importantes que fizeram o preço subir, ele parou, começou a andar de lado. O BS também subiu e começou a andar de lado, tá? Então essa é uma das ferramentas mais simples e úteis que você deve sempre acompanhar para poder entender. O preço está fazendo determinado movimento, quem está sendo responsável por isso, é o que você visualiza. E enquanto esses caras não pararem no determinado movimento com intensidade, esses caras estão andando no jogo, não faz sentido você tentar pensar em entrar contra esses caras. Tá bom? De novo, não só esses caras, mas também esse cara aqui branco, ó, o XP. Esse cara está dando a comida para quem tem fome. Então, esse cara que está com fome, estão comprando, está subindo e o preço está subindo, esse cara aqui está dando comida para quem tem fome. Então você tem que sempre analisar os dois, tá? E aí, falando de analisar, tá, Vinícius, mas aí o que você sugere? Que players a gente deve acompanhar para poder estar de olho e saber como é que isso pode influenciar o número trade? Então já vamos falar sobre isso aqui agora. Agora a gente vai conversar sobre que corretoras eu sugiro que você fique de olho se você está operando mini índice, tá? Mas antes disso, deixa eu chamar a atenção de algo aqui que eu me dei conta que eu falei antes, que pode levantar algumas dúvidas e que é muito importante. A gente viu esse movimento aqui de subida, eu vou voltar a filtrar aqui a partir de 10 horas, eu vou colocar aqui até 13 horas agora, então só para ficar claro o que eu estou fazendo, tá? Das 10 até as 13, eu vou aqui mudar de novo minha evolução no tempo para você poder ver uma coisa. Eu falei antes que se você ver um movimento desse forte subindo, e se você ver players importantes também comprando, eu chamo a atenção de que se você tentar vender, é muito grande a possibilidade de você levar na cabeça, tá certo? E ao mesmo tempo você vê também a XP que não mudou de posição e que está fornecendo, né, comida para quem tem fome. Foi a expressão que eu utilizei para você. Tá, então o Vinícius está dizendo que você nunca pode tentar vender quando esses caras estiverem comprando. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Existe muito contexto do dia, mas o que eu estou chamando a sua atenção é principalmente da intensidade. Olhe como a intensidade dessa subida aqui é completamente proporcional à intensidade da angulação dessa compra. Olha, JP Morgan aqui, ele fez um movimento muito grande. Aqui ele desacelerou. Aqui ele já comprou de maneira muito mais fraca. E aqui ele andou de lado, tá? Agora a verde, né? Que é o BS, ó, ela comprou aqui, e aqui ela continua comprando, só que agora de maneira muito mais fraca, tá bom? Aqui quem continua comprando muito é o Bradesco, só que eu falei você que Bradesco eu sei que é um cara que às vezes ele compra de uma maneira passiva, e portanto ele pode não ter tanta força, a depender do dia, do movimento, para poder mexer nos preços. Então preste atenção nisso, tá? Não é que você não possa vender quando esse cara está comprando, mas principalmente a intensidade do movimento vai dizer se é uma hora que você pode tentar ou não pegar um topo, né? Então, por exemplo, se aqui tivesse um rompimento falso, né? Se tivesse ultrapassado aqui, né? E descido, né? Principalmente porque a gente já teve uma possível zona de lateralização aqui, então é algo que com certeza a gente opera. Né? Se eu tivesse tido um rompimento falso aqui e eu vi isso aqui no fluxo, que essa hora, esse cara aqui é 12,15 e esse cara aqui no fluxo, vamos analisar aqui que horas foi, 12,15. Ó, 12,15, tá vendo como o JP Morgan já tinha parado de comprar com intensidade há muito tempo, né? Ele já estava de lado. E Bradesco também já tinha parado de comprar com intensidade há muito tempo, desde 11 e pouco, tá? E
Bradesco não, UBS, né? Bradesco aqui em cima, Bradesco também que estava subindo, mas 12,15 ele também já estava de lado, ó. Tá vendo? Então, se tivesse tido um rompimento falso aqui, eu certamente entraria. Tá? Eu tentaria, porque fez uma lateralização do jeito que eu gosto, teve um rompimento falso, e eu estou vendo que o fluxo agora já não é o mesmo. Então, por isso que a intensidade do fluxo é o mais importante, não exatamente porque se o cara ainda está comprando ou não está comprando, tá bom? Pronto, voltando a falar agora a respeito de corretoras. Que corretora você deve acompanhar? Então, quem dá liquidez no mini índice, sem dúvida, é a XP. Eu uso a cor branca. Talvez valha a pena se você quiser, enfim, aqui tem uma sugestão de cores, não sei se você vai utilizar isso ou não, isso varia de cada pessoa, mas só para ficar fácil para você entender o que a gente está falando aqui. Então, quem dá liquidez para qualquer movimento em tendência é o XP. Por isso que existe até a máxima do dia, como as pessoas brincam assim, é fácil operar mini índice, é só você ver, né? Se XP está vendendo, eu vou comprar. Existe essa brincadeira. Não é tão simples assim. Existe um momento que você vai ver que a XP está subindo e que o preço pode estar subindo também. O XP está vendendo e que o preço pode estar vendendo também. Então, você não dá para fazer essa comparação tão evidente assim. Mas, de fato, em 70% do tempo, 80%, quase todos os dias, você vai ver que a XP está fazendo um movimento contrário do que o preço está fazendo realmente no dia. Tá? Que outras corretoras eu sugiro que você fique de olho? O que eu chamo de estrangeiros raiz, né? Ou seja, esses caras, eles realmente só trabalham com dinheiro de fora, tá? Então, Goldman, Credit Suisse, Morgan, JP Morgan, Merrill, UBS, são tudo realmente os chamados institucionais, né? Aquele cara que realmente tem força e movimento no mercado, tá? Eu deixo todos esses caras aqui de azul, por quê? Porque tem dias... escrevi aqui, Morgan errado. Tem dias que alguns deles realmente têm força no mercado, mas tem dias que eles não têm tanto impacto assim. Agora, um desses caras que tem impacto todo santo dia praticamente é esse cara aqui, é o UBS. Por isso que eu deixo ele de verde limão, tá? Por isso que para mim é fundamental eu olhar aqui para minha tabela, né? Ou olhar aqui para minha evolução do tempo e eu ver claramente, cadê minha linha verde? Então eu estou sempre de olho nesse cara, porque esse cara aqui ele realmente tem uma força muito, muito grande, o UBS, tá? Então eu estou sempre de olho, eu quero ver ele de forma destacada dos demais players. Já os outros não, o JP Morgan tá aqui, Morgan, Azul, Credit Suisse, tal, tá? E você tá vendo que ontem, de fato, teve uma grande diferença. Ontem foi o dia JP Morgan, olha como esse cara fez a diferença e o preço subiu junto com o BS, né? Já as outras, ó, quem foi essa de cá, as outras azuis até subiram também, eu estava até comprando, mas não foi tão grande o impacto, né? Quem são essas de cá? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu consigo ver, então eu passo o mouse aqui, consigo ver que essa aqui é Morgan, essa aqui Credit, enfim, Goldman, pois é, ó a Goldman aqui, ó, a partir aqui mais ou menos de 12 horas foi que ela resolveu comprar, né? Mais 12 horas foi que horas? Aqui, ó, de cá 12 horas até aqui. Olha como o Goldman ajudou a subir o preço. Tá falando de gráfico em 5 minutos, então durante 20 minutos ela fez um certo impacto aqui. Olha como o BS já estava vendendo, olha como o JP Morgan está de lado, o Bradesco também está de lado. Então você está vendo que quem fez a diferença aqui nesse momento foi Goldman, que acabou ajudando aqui a ter essa subidinha aqui no meio do dia. Tá certo? Bom, outros players que fazem grandes movimentos quase todo dia. Então eu recomendo realmente que você acompanhe o Bradesco. Por isso que eu deixo ele de vermelho, para bater o olho e também identificar. Tulet eu deixo de amarelo, é uma corretora que eu não tenho nem muita certeza se é sempre institucional de fora ou se tem gente de dentro, mas recomendo você que fique de olho. E BTG também tem dinheiro de pessoa física, mas tem dinheiro de institucionais, e esses caras também você deve ficar de olho, eu recomendo, tá? E existem algumas outras corretoras que fazem movimentos fortes em algumas épocas, ou seja, não é todo dia, mas tem determinadas semanas, por exemplo, que uma Necton da vida, ela parece que o pessoal que está operando pela Tulet, ele deixa de operar pela Tulet e vai operar pela Necton. Essa é a impressão que a gente tem no mini índice, porque essa Necton começa a movimentar o preço com uma força muito grande. Então isso são algumas épocas do ano, tá?
Orama, mesma coisa, tem épocas que esse cara aqui resolve realmente funcionar, e ele mexe o preço, você vai ver que o preço está subindo e é praticamente Orama que está puxando tudo. BGC liquidez, tem certos dias também que tem alguns movimentos mais limitados, mas você vai ficar de olho. Itaú também tem, olha, de vez em quando, em determinado período do ano, ele consegue mexer o preço. Então tá aqui, essas são as corretoras que eu sugiro a você que você de fato acompanhe, né? Quem não tá aqui, principalmente, é muito questão de pessoa física, então é coisa que vai para cima, vai para baixo e não fez tanta diferença assim, então por isso que eu não saio acompanhando Planner, Renascença, Warren, sei lá o que, tal. Como falei você, a BCG Liquidez está aqui, mas não estou nem com ele marcado. Por quê? Porque eu falei você que só em determinados dias ele tem alguma relevância. Eu vou marcar aqui, ó, deixa eu ver como foi BGC Liquidez esse dia. Olha, não fez nem muita coisa, né? Subiu, desceu, subiu, mas tudo, ó, perto. Apenas 1000 contratos em todo esse período. Então, por isso que não foi relevante nesse dia, né? Ó, nenhum desses caras tem relevância, né? Ideal mexe o preço, Genial mexe o preço no dia, mas esses caras, eles são essencialmente pessoas físicas, então eles mexem muito o preço, às vezes dando liquidez, às vezes ele agride, mas agride só por 8 minutos, 7 minutos, então não fico tanto vendo esses caras de cá, tá? Modal também é outro, também mexe com preço, mas muitas vezes mexe muito dando liquidez, também por minutos e não por tendência do dia inteiro, então não fico acompanhando tanto, tá? Então, tá aí a lista de corretoras que eu sugiro a você que você acompanhe. Bom, em resumo, tá? Para essas corretoras, então, principais, né? Aqui eu estou te dando um movimento mais completo, mas se você não deve perder de vista de jeito nenhum, para mim, índice, não deixe de acompanhar a evolução do tempo. XP, porque você já entendeu que ela dá liquidez, ou seja, sempre que o preço está em tendência, ou subindo ou descendo, esse cara aqui normalmente está dando liquidez, tá? Então 95% do tempo ou mais, esse cara aqui está dando liquidez. E não deixe, não tire do seu olho também o que aqui o UBS está fazendo, o que aqui o Bradesco está fazendo, JP Morgan, os caras costumam funcionar, Tulet, tá? Esses caras fazem estrago. Esses caras, principalmente o UBS, tem dia que você vai pegar gráfico que tá todo mundo aqui no gráfico, ou de lado ou vendendo, e só tem o UBS subindo, e o preço também sobe, tá? Então você tem que ver assim, UBS subindo e XP, tá? Me esqueci de falar, eu sempre tenho que chamar atenção disso. Você tem um UBS desse da vida subindo, o preço subindo, e XP do outro lado fornecendo o contrato para o UBS que está comprando. Então isso é um movimento certamente de tendência, tá bom? Bom, é isso aí, eu espero com vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil. Como falei, não é um conteúdo completo sobre o fluxo, mas é algo funcional que você tem à sua disposição na ferramenta Profit Pro, essa ferramenta da evolução do tempo, e eu sugiro realmente que você utilize, porque isso pode lhe ajudar a fazer trades melhores e principalmente evitar com que você caia em ciladas. Até a próxima!